Olá, irmãos da paz, sejam bem-vindos. Que bênção. Vamos para mais uma imitação de Cristo. Hoje é o livro 4, capítulo 15, que a graça da devoção se alcança pela humildade e abnegação de si mesmo. Já estou vendo que vai ser uma bênção, gente, porque a nossa, eu já vou fazer uma introdução, né? O que mais admira na nossa fé é isso, né? É a humildade que devemos ter. Né? Porque ninguém ganha nada no cristianismo querendo ser mais, querendo ser melhor do que o outro, né? Querendo se achar superior. E quem são santos? São aqueles que mais se humilharam. E, gente, quando eu falo no sentido da fé em humilhar, não entendam da forma negativa como nós vemos, né? O patrão humilhou o empregado, né? Alguém humilhou o outro porque ele é negro, né? Por exemplo, como infelizmente acontece muito aí no mundo. Não no sentido, mas se rebaixar perante a Cristo, perante a Deus. E lógico, né? Muitas vezes uma humildade, servir o irmão também, né? Humilhar o nosso orgulho, né? Humilhar nós mesmos. E essa é uma grande bênção. Isso é algo que, nossa, que para mim é um dos pilares mesmo do cristianismo, né? É o principal. É tudo na obediência, tudo na pequenez. Porque do contrário, não se consegue. Então Deus te abençoe, seja bem-vindo. Posição, 4 parágrafos, pequeno também. Lembrando que estamos acabando, hein? Esse é o capítulo 15, vai até o 19, e depois acabou a imitação de Cristo. Mas os vídeos ficarão salvos, né? E eu acredito que nesse fim de semana eu vou gravar, viu? Porque só vai faltar, sexta vai finalizar, vai faltar 2 capítulos só, né? Então eu já gravo aí no fim de semana. É para que tenhamos disponíveis. Bom, então é isso. Então vamos lá, só um momento. Vamos começando lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Senhor pedimos, vem Espírito Santo iluminar-nos, iluminar nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que tenhamos abertos a palavra, Senhor. Tudo aquilo que será dito aqui, Senhor, seja para nossa santificação, Senhor, seja para a honra e glória tua, Senhor, para que a humanidade, né, se junte nesse propósito, né, de imitar a Cristo, né, ao menos, né, viver os valores da moral, viver os valores da unidade, né, viver os valores do verdadeiro bem, né, que quantos bens são forjados aí, né, as pessoas que dizem do bem, mas pisam no próximo, quando as pessoas se dizem do bem, né, mas usam do próximo, né, roubam, abusam, né, de tantas formas, né. Então esse é o verdadeiro bem, é o Cristo, é a humildade. Esse é o verdadeiro bem, né? Humilhar a si mesmo. E do contrário, né, não é o verdadeiro bem. Então vamos começar. Com perseverança deves buscar a graça da devoção, pedi-la com instância, esperá-la com paciência e confiança, recebe-la com agradecimento e guarde-la com humildade, guarde-a com humildade. Com diligência aproveita, cometendo a Deus o tempo todo, e o modo da celestial visita, até que se digne a visitar-te. Deves principalmente humilhar-te quando pouco ou nenhuma devoção sens em teu interior, sem contudo ficar abatido ou entristecer demais. Muitas vezes dá a Deus no momento o que negou por largo tempo, e às vezes concede no fim da oração o que no princípio deferiu, né? Seja negou. Se a graça fora sempre prontamente dada, né, e oferecida à nossa vontade, tanto não podíamos suportar o homem, né, nós homens fracos. Por isso deves esperar com firme consciência, humilde paciência, firme confiança, perdão. Mas atribui a culpa a ti e a teus pecados, quando te for negada ou retirada, né, sem perceber. Às vezes é bem pouco o que impede ou oculta a graça, se é que se pode chamar pouco e não muito, o que priva de tão bem, tão grande bem. E se removeres esse pequeno ou grande impedimento, e se te venceres perfeitamente, terás o que pediste. Bom, então já comento, né? Então já diz que a gente deve buscar sempre essa maior devoção. Né? Quantos, né, ainda não estão firmes na comunhão, mas nos convidamos a comungar. E quem já comunga, então nos convidamos a estar indo mais vezes na missa, né? Além dos domingos e festas de guarda, né? Que já é obrigatório. E quem já faz isso, ou enfim, só vai ao domingo, nós recomendamos o que? Vida de oração, né? E também adoração eucarística, algo muito importante, né? Tirar, seria legal, né? Pelo menos meia hora, 1 hora na semana, e estar lá diante de Jesus, não precisa falar nada,
Só contemplar Jesus lá na Eucaristia. Contemplar, se entregar a Ele. Lógico, né, que no começo a gente vai colocar tantas nossas angústias, né, nossas coisas que a gente precisa ser curado, né, e Deus está aí para curar essa verdade. Mas possamos também, né, assim que possível, né, ter um momento para silenciar, né, só adorar Jesus. Né? Nossa, por isso que eu julgo que, eu particularmente, né, finalmente cheguei, né, eu entendo assim, né, na bem-aventurada graça de uma maior devoção, né. Agora eu vou no Santíssimo, tudo bem, só peço alguma coisinha no começo, né, fortaleza na caminhada, algo assim, mas de resto é só adorar, né. Já não tem mais, graças a Deus, o que pedir, né, além do rotineiro, né, do corriqueiro, né. Então que, né, todos nós nos esforcemos para crescer na devoção, crescer na fé. Então vamos aproveitar, ou seja, indo a Deus o tempo todo e solicitando a visita, né? Ou seja, que Deus visite a nossa alma, né? Venha nos curar, venha nos libertar, né? Humilha-te, né, do seu interior, mas também, né, sem ficar abatido, se deixar levar por tristezas muito grandes, né? E porque Deus é assim, né? É Ele que sabe da nossa vida, né, gente? Eu fico pensando, né? Tudo Ele sabe, né? Se Ele dá uma graça, se Ele tira, né? Em que hora que Ele dá, que hora que Ele tira, né? E é tudo, gente, que nem eu falo, né? E no que manda, isso que manda é o coração. Isso nós estamos dispostos de fato a entregar a vida a Deus, a renunciar aos nossos pecados, renunciar a tudo que é mal, né? Tudo que não é de Deus. Depende da gente, né? E conforme a gente vai adquirindo fervor na oração. O que eu ia falar também? Ah, tá. Uma coisa que eu acho interessante é, então, falando com Deus o tempo todo, né? Quando nós estamos na agonia, na aflição, falemos sempre com Deus, né? É melhor do que ficar quieto, né? Ou achar que está incomodando a Deus demais, enfim, muitos dizem aí. Mas se precisa, com devoção a gente deve falar, né? Pedir que sempre que Deus cure o nosso coração, as nossas angústias, né? Tudo isso. Aí é isso, no segundo parágrafo diz isso, né? Que a gente não suportaria, né, muitas vezes, se recebesse toda a graça, né? E saibamos, né, que como se diz, né, Deus também não é um mágico, né? Não é eu quero, plim, tá aqui. Tudo que eu quero, aparece, né? Inclusive, por isso muitos resolvem se tornar ateus, né? Porque não aceitam que o Senhor vai querer muitas vezes, se for da vontade dele, né, se for algo bom, vai querer nos preparar, né, nos fazer pessoas melhores, para depois dar aquela graça, né? Mas as pessoas não aceitam, não preferem tentar colocar essa mentira para eles, né, que Deus não existe, né, que não é verdade. Então é isso, beleza. Porque logo de todo o teu coração, se te entregares a Deus e não buscares coisa alguma teu gosto e desejo, mas inteiramente te puseres em suas mãos, serás unido a Ele e sossegado, tranquilo. E nada te será tão delicioso e agradável como a sua divina vontade, né, toda a sua bondade. Todo aquele, pois, que com coração singelo, simples, diante de Deus, dirige sua intenção a Deus e se desprende de todo amor ou prazer, desejo desordenado a qualquer coisa criada, está bem disposto para receber a graça e digno de alcançar a devoção, porque o Senhor dá sua bênção onde encontra o coração vazio. E quanto mais perfeitamente alguém renuncia às coisas terrenas e morre assim pelo desprezo de si mesmo, tanto mais depressa vem a graça, mais copiosamente, em mais número, se mais depressa ele infunde e mais alto lhe é o coração livre. Então, o que eu disse, né? Quanto mais nos entregamos a Deus humildemente, né, falando, Senhor, seja feita a sua vontade, nem não a mim, mais, né, vamos avançar, né? Que nem eu sempre falo, né? Nossa, eu acho que dá para comparar a igreja, a vida com Deus, com uma praia, né? A gente pode ficar no raso, só olhando aquele mar, né? Com medo, com receios, né? E as ondas do mar, né? Do mar que não para, a graça está sempre lá. Ou eu posso mergulhar nesse mar, devo ver lá no fundo que nesse mar tem tesouros, tem coisas diferentes, né? Tem coisas bonitas. Mas que pena, né? Como a maioria da sociedade, a maioria da população, inclusive muitos católicos, né, acabam ficando frio, né? Acabam ficando no raso, acabam ficando só na areia, né? E não mergulham, não descobrem, né, a beleza de ser cristão, a beleza de entregar a vida a Deus, a beleza de viver uma vida regrada, né? Viver uma vida de compromisso, né? Vamos falar aqui de relacionamentos, né? De relacionamentos sérios, compromisso, né? Ao lugar de tanta
Relacionamento de qualquer jeito, né, que temos aí no mundo, né? Onde se faz tudo menos amor. Isso que é verdade. Agora uma coisa muito interessante, ó. O qual, inclusive, tem um capítulo de imitação de Cristo só falando disso. Buscar somente a vontade de Deus e sem desejar qualquer coisa da terra. E mais perfeitamente, alguém renuncia às coisas terrenas e morre assim pelo desprezo de si mesmo. Ou seja, quantas vezes a gente, na nossa vaidade, né, às vezes até pede algo para Deus, algo que é da vontade dele, né, mas porque no fundo tem uma vontade nossa, né? Como por exemplo, um jovem, né, um rapaz desejar uma namorada, assim, mas ele na verdade ele tá ligado mais no corpo da menina do que outra coisa. Não tá ligado de fato no relacionamento, né, no casamento, construir uma vida séria juntos. Tá ligado mais no corpo, mais nos prazeres. Então, veja aí que o Senhor não vai conceder, né? Vai primeiro moldar a pessoa para que possa abraçar esse compromisso. Porque Deus quer tudo certo, né? Não dá as coisas para ser feito de qualquer jeito. Então essa é a nossa luta, e será a luta até os nossos últimos dias, né? Pedir as coisas sem interesse próprio, humildemente, né? Nos entregar à vontade de Deus e esquecer da nossa. Esse é a luta, é o desafio mesmo para todos nós. Deus, isso daí não tem. É a luta mesmo. O último parágrafo. Então terá alegria abundante, né, muita, e estará maravilhoso. O coração será dilatado, porque a mão do Senhor está com ele. Vai dizer em Isaías 60, versículo 5. E em suas mãos ele inteiramente se entregou para sempre. Eis como será abençoado o homem que busca Deus de todo o seu coração e não deixa a sua alma se apegar às vaidades. Salmo 23, versículo 5 vai dizer. Esse é que na recepção da Sagrada Eucaristia merece a graça inefável da união com Deus, porque não olha para a sua devoção e consolação, mas sobretudo busca a honra e glória de Deus. Essas são para nós como palavras do Senhor, graças a Deus. Então, só finalizando, né, as palavras que ele vai dizer o que eu disse, né? Busquemos ao Senhor confiadamente, né? Nós devemos, que nem falando de relacionamentos, né? Quantas, né, apegadas, né, principalmente os jovens, né, principalmente as jovens, querem um namorado logo, né, não aguento esperar, né, mas eu vejo que é bom sim uma época na vida de todos nós, né, todos, uma época de sobriedade, né, uma época de pensar, né, acho que todo jovem devia fazer isso uma vez na vida, né, parar, pensar, né, que relacionamento eu tenho buscado, como que eu tenho feito isso, que tipo de pessoas eu tenho buscado, né, para o relacionamento, né? O que eu tenho querido de fato, né? O que eu tenho encontrado, né? Porque uma coisa que eu falo, né, muitos que às vezes não encontram uma pessoa legal, às vezes é com a própria pessoa o problema, né? Nos casos não é com a outra. É que nem o famoso caso, né? Procurar um relacionamento, procurar uma pessoa nas coisas do mundo, né, nas baladas aí da vida, nos bailes da vida. Muito difícil, viu? Encontrar lá alguém sincero, né? Alguém de propósito, né? Muito difícil, viu? Não digo impossível, mas olha, tem que tomar muito cuidado, né? Então nessas horas, né, convém rezar ao Senhor, convém colocar nas mãos dele, né? Se afervorar, né, na oração para encontrar os tesouros escondidos de Deus, né? E da igreja e confiar em Deus mesmo, né? Sei que é difícil estar sozinho em muitos tempos, né? Falando aí de relacionamentos, mas confiar que o Senhor fará o melhor. E é isso aí, lembrando, aumentando então o nosso fervor pela Eucaristia, né? E essa devoção se alcança pela humildade e pela negação de si mesmo, né? Já está falado mesmo, né? Então até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.